Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez a estes nossos encontros. É uma alegria estar aqui de novo com vocês, para que possamos dar continuidade nos nossos estudos da nossa benfeitora Joana de Ângeles e da sua série psicológica, onde traz para todos nós a oportunidade do autoconhecimento, deste autodescobrimento, conhecer a nós mesmos, as nossas funções, a nossa psique, para que possamos juntos avançar um pouco mais na nossa evolução. E assim, no nosso encontro passado, nós falamos da estruturação do ego. E continuando nessa estruturação, nós vamos falar um pouquinho das funções do ego. Depois a gente continua num outro encontro, né? Nos mecanismos de defesa também do ego. Então é todo um conjunto de situações neste arcabouço destas potencialidades que envolve o ego. Então vamos dar início agora neste nosso estudo, falando um pouquinho das funções do ego. Então, o self tem uma linha que liga ao ego. É o que chamamos de eixo ego-self, que serve para percebermos que o ego não está solto na psique. Ele está sob o comando do self. Então, ali, o self é o quê? É o mandante, é o espírito imortal. É o arquétipo de Deus em nós. É onde está toda a potencialidade. E veja onde ele está inserido ali, no nosso inconsciente coletivo ou profundo. Mas ele comanda toda a psique. Ele é o chefão de tudo. Aí nós temos ali o inconsciente pessoal, que é desta vida, das encarnações, onde em cada encarnação se estrutura um ego, o ego da pessoa que vai comandar toda a jornada aqui na Terra. E o consciente, que é a nossa consciência, aquilo que nós sabemos de nós, e o ego, aquele que nós estamos falando um pouquinho. E agora nós vamos falar um pouquinho mais das suas funções, né? Então nós vamos imaginar inicialmente o ego na criança. Ele serve para o preenchimento das suas necessidades, da sua sobrevivência. Esta é a função inicial do ego. O que é? Garantir a sua sobrevivência. Trazer a segurança para a criança é o primeiro passo. Porque para a criança que acaba de chegar ao mundo, tudo é assustador, tudo é novo. Lembra que antes de encarnar, o espírito passa por um adormecimento, né? Para que ele possa apagar da sua memória consciente, né, do seu consciente, passado, as vidas anteriores, e recomeçar uma nova jornada, abrindo novos horizontes, abrindo mais potencialidade para a evolução, para ele evoluir e crescer. Porque o espírito imortal, ele não involui, ele sempre evolui, ou estaciona, se as suas escolhas não são legais. Então ele fica paralisado, estacionado, mas ele não perde tudo que ele adquiriu. Então, a criança quando chega, ela acaba de chegar nesse mundo, tudo é assustador, ela não tem consciência de nada. Então a função de segurança também é uma das funções básicas, sentir-se segura. Ela garante com que ela tenha uma estruturação melhor de todas essas funções do ego. É a segurança. Este colo, este amor materno ou paterno, de quem está ali próximo, sentir este batimento cardíaco amoroso, esse espírito que está ali iniciando a sua jornada aqui na Terra, ele tem que sentir essa segurança para ele ser um ser humano mais seguro, mais responsável, melhor, para que a sua vida seja mais inteira, né? Para que ele não seja aquela criança fraca, que tudo depende da opinião dos outros, que busca muita validação.
Então, para que ele sinta seguro, é necessário que ao nascer, ao chegar no mundo, nos seus primeiros anos de vida, ele sinta esta segurança, o pertencimento com a família onde ele está ali habitando. Então, dessa forma, o ego começa a preencher esta necessidade de sobrevivência do ser nestes momentos. É demais de importante, é muito importante que os pais tenham consciência disso e comecem a olhar com mais amor, com dedicação, carinho, ele e a criança, a mamãe e o seu filhinho no colo. Então, veja, outra função necessária, a alimentação. A criança chora quando ela está com fome, ela grita, ela pede. A alimentação é o segundo passo que a função do ego garante. O bebê não fala, mas ele faz o quê? Chora. Chora até que alguém venha socorrer. Passando por esta primeira fase da nossa vida, que é a primeira infância, vem a necessidade da satisfação pessoal. Muitos chegam à idade adulta com as necessidades iniciais, básicas, da segurança, do pertencer, né? Desse acolhimento, porque talvez não foi preenchido naquele momento em que deveria. Então, eles precisam de segurança. Por isso, é importante que quando uma pessoa chega à meia idade, aos 40 anos, mais ou menos, nessa segunda metade da idade adulta, que ele busque, quando ele está ainda na busca da segurança, é entender que esta função não foi devidamente preenchida. Então, se ele não é seguro, ele se torna aquele ser humano inseguro nas suas escolhas, na sua vida, sempre preocupado e não se solta. Ele fica meio que preso, paralisado. Por quê? Porque ele não confia em si mesmo. Olha a importância destas funções, né, na nossa vida. Ele ainda está preso ao estágio inicial do ego e precisa rever muitas coisas em sua vida que não ficaram resolvidas ou estruturadas. É normal que tudo isso aconteça, porque se a gente fizer uma volta lá no passado, os nossos pais não tinham consciência disso. Imagina os avós. Então, quanto mais a gente vai vivendo e tendo esta oportunidade de estudar, de nos conhecer, de despertar, mais maduro a gente se torna. Nós seremos genitores melhores, avós melhores, pais melhores, e nós vamos abarcando este conhecimento que vai para o nosso inconsciente coletivo ou profundo, e onde a nossa próxima jornada será melhor, será mais madura, porque estas funções estarão mais estabelecidas em nosso eu mais profundo. Então, se a pessoa ainda está desenvolvendo-se naturalmente, ela sai das necessidades de uma sobrevivência e dá um passo à frente para a necessidade da identidade, que também é a função do ego. O pertencimento. Nossa, como esta função é importante. Quanto a gente precisa sentir que nós estamos com um grupo, com pessoas no lugar e sentir que nós somos acolhidos, porque isso é uma percepção do espírito. Ele percebe. É duro você estar num lugar com pessoas, num grupo social, familiar, e você não se sentir acolhido e pertencendo àquele grupo. Nossa, aí a pessoa faz o que? Ela se isola e começa muitos conflitos psicológicos, muitas doenças emocionais e mentais, porque ela não estava com esta função estabelecida, estruturada. Então a função é a função em que temos a sensação de que estamos no lugar certo, na hora certa, de que somos queridos, acolhidos, de que somos esperados. É tão gostoso, né? A gente sentir assim, quando você entra num ambiente, principalmente na idade mais madura, e que você sente, nossa, que delícia, esse grupo é meu, faço parte de tudo isso. Isso significa que o ser humano, na sua função psicológica,
desse ego ele está bem mais estruturado. Isso é muito bom. Então, muitos caminham na vida com a sensação de que não têm raízes, de que nenhum lugar é seu no mundo. Tem gente que fala: "Não sei por que que eu vivo, não sei o que eu estou fazendo aqui, não sei porque eu nasci, eu nem pedi para nascer". Tudo isso, provavelmente, ele não tem estruturado no seu eu este pertencimento. Então ele sente o quê? "Não sou daqui, não pertenço a nada, então estou isolado neste conjunto, não entendo o que que eu estou fazendo neste momento, nesta situação". Isso é parte da desestruturação do ego, em que a função de pertencimento não foi bem estruturado nestas pessoas. Ele não sentiu, na sua primeira infância, colo, o pertencer, né, aquele carinho verdadeiro que partia dos seus familiares, aqueles que estavam mais juntos, e muitos na primeira infância, na escola, no grupo de amigos, sentiam um patinho, isolado do todo. Não é legal. Então, quando a gente começa a ter consciência desta responsabilidade das nossas funções, da função do ego, em que deveremos, a partir de agora, ajudar mais, né, os nossos futuros filhos em outras encarnações, a nós mesmos, devemos olhar para esse campo e trazer a nossa estruturação, para que a gente possa se sentir seguro, sem ter um sentimento de maior valia, de que eu pertenço ao mundo, eu sou filho de Deus, do Criador, eu sou luz, eu sou importante, né? Dar a verdadeira importância que nós merecemos, porque Deus é amor e Deus nos ama, então nós somos filhos do Criador. Nós temos grife, né? Então isso é de importância maior que a gente saiba. Outra coisa muito legal que também faz parte da função é a autoestima. Muitas pessoas se não têm amor próprio, ela não se agrada, ela não se arruma, ela não pode ver que uma pessoa com depressão, com problemas emocionais, nem banho muitas vezes tem vontade de tomar, não sabe nem por quê, então fica meio que ali largada, não se cuida, não se cuida em todos os aspectos, principalmente no mental, emocional, mas é tão bom se amar, né? É tão bom fazer essa autoestima, nós nos darmos o alto valor. Porque quando eu dou o alto valor a mim, que estou aqui, que sou filho do Criador, que tenho todas as potencialidades de Deus, e que eu sou sim importante para o mundo, para a sociedade, para a minha vida, para a minha família, então eu começo a ser um ser humano melhor, com as minhas funções estruturadas. Então é também função do ego, não só no sentido de embelezar-se, de estar na moda, né, mas aquela que vai além do físico. É lógico que o físico é importante, claro que é, né? Não quer dizer que você está aí largada ao mundo, né? Que também tudo, só isso importa. Não, importa é o todo. É o gostar de si, é o gostar de como se aceitar. Eu estou aqui, eu sou isso, estou aqui, esta é a minha vida, este é o caminho que eu percorri até agora. Então, isto, nesta autoestima, é se acolher, é se abraçar, é se amar. Porque quando eu me amo, eu começo a amar os outros. Quando eu não me amo, eu não amo ninguém. Porque eu não consigo. Eu não tenho desenvolvido em meu ser esta potencialidade. Então é importante a autoestima. E para isso, começamos a perceber que o trabalho com a sombra é muito importante. O que é a sombra? Aqueles conteúdos que está ali escondido, que está embaixo dos nossos pés quando a gente anda no sol do meio-dia, em que a sombra a gente não vê mais à nossa volta, na frente, atrás, do lado, mas a sombra está escondida. E nós precisamos olhar para a nossa sombra e aceitar que são os conteúdos que nós vivemos até agora e que nós precisamos olhar e ressignificar, né? Então é muito importante, isso faz parte da nossa autoestima, é acolher a nossa sombra, as nossas imperfeições, as fragilidades
e também as potencialidades que estão na nossa sombra. Então é muito legal. Outra coisa importante é a autorrealização. O ser humano realizado, que faz um projeto, que administra, que está se sentindo inteiro, completo. Nossa, é isso que eu quero para mim. É uma pessoa que transmite alegria, felicidade no seu olhar, na sua vida. Aquela vontade de buscar algo melhor para a nossa vida e dizer: eu consigo, eu vou lá, eu vou correr atrás, eu vou em busca de um trabalho melhor, de um emprego, eu vou ter uma vida melhor, eu procuro pessoas melhores que me dão o alto valor ao meu lado, eu saio do lado daquelas pessoas que me puxam para baixo, que não gostam de mim, que não querem estar comigo e que nos rebaixam. A gente tem que fazer as escolhas certas para sempre estar crescendo, prosperando, se amando, se aceitando e nos tornando seres realizados, né? Então, esta buscar além do material também é o ego que proporciona. Olha quantas funções tem o ego. Veja que maravilha. Outra coisa muito importante das funções do ego é o transpessoal, que transcende a matéria. É o que chega ao espírito imortal, a estas potencialidades que nós temos em nós. Porque Jesus o disse, né? Sois deuses, fareis, farás o que eu faço e muito mais. Então, veja, na necessidade transpessoal, a gente busca algo além do material e das necessidades egóicas. Nas nossas necessidades, passa a ser além, uma necessidade de crescimento, de maturidade, de crescimento espiritual nesta jornada. E aí busca, entra a busca por Deus, por uma religião, porque a religião só existe para nos religarmos à fonte criadora de todas as coisas, para que a gente entenda que tem alguém, alguns seres cuidando de nós, e que este ser é amor em absoluto, amor puro, incondicional. Então, a busca por uma religião, por um entendimento maior da vida, não importa a religião, desde que tenha verdadeiramente a vivência de Deus, da ética, da moralidade, do ensinar o alto amor, o alto valor. Isto importa na nossa caminhada, né? A busca por um sentido. Porque muita gente vive e fala, não vejo sentido na vida. E a gente tem que olhar e tem que enxergar que a vida tem que ter um sentido. Até o último dia da nossa jornada aqui na Terra. Não importa de que formas vamos embora. Vamos morrer? Todos vamos. Já morremos tantas vezes, né? Uma vez a mais, outra a menos, não tem problema. Mas dá sentido à vida diária, cada momento, cada passo, cada processo que nos chega, cada eh, desafio que nos chega. Aquela dificuldade que a gente fala: "Será que eu vou dar conta?". Vou dar conta, eu consigo, eu estou aqui para isso, para melhorar. E se esse desafio chegou até mim, é meu e eu preciso elaborar, eu preciso vencer e eu consigo, depende de mim. Então, como é importante entender o é. Sem ele, a própria evolução do espírito ficaria comprometida. Lógico, a gente não entenderia estas funções, não traria, não deixaria com que o ego buscasse os conteúdos do nossa sombra, os conteúdos que eu preciso transformar, mas que eu tenho que ter consciência. Então, a transformação é bem assim. Quando eu tenho um defeito, exemplo assim, eu tenho um defeito, eu não quero olhar para ele, eu não consigo ver em mim o defeito, eu olho no outro. E eu julgo no outro, eu projeto no outro aquilo que é meu. Então, se eu identifico algo no outro, eu preciso trazer para mim e entender. E olhar para nosso caminho, nossa vida diária, aquilo que eu devo transformar, que eu devo mudar. E assim é o processo de evolução. E quando entra na consciência, que eu olhei, que eu vi, e eu identifiquei, eu transformo. Já é o primeiro passo para a transformação.
Quando a gente não aceita, aí é mais difícil, porque aí demora muito mais. Enquanto eu não ter consciência, eu não mudo nada. Então esse que é o chave da questão, né, o pulo do gato. Então se o ego não buscar tudo isso durante o seu desenvolvimento da personalidade, o espírito não tem como evoluir, ele fica estacionado. Porque essa busca transpessoal vai acontecer. Então fica aqui, na mesmice. Eu nasci assim, você sempre assim, a vida quer assim, então vou ficar aqui no meu mundinho. Sabe aquela vaquinha? Então ela que me dá o leitinho, eu sobrevivo dela. Eu não busco desafios maiores, porque eu fico em conformidade com aquilo que chegou. E eu não vejo nada além, eu não tenho perspectiva de melhoria, de crescimento, porque eu não sei. Então eu fico ali, parado, paralisado, e vou viver a roda de Sansara. Ir e voltar e ficar na mesmice. Não, é importante que neste momento de transição planetária a gente tenha conhecimento, que é um dos pilares da nova era. Autoconhecimento, conhecimento e prática do bem. Esse é os 3 pilares da nova era, da era da regeneração. De você se conhecer, amadurecer, se encontrar e evoluir e crescer. Então o problema não é o ego, mas sim as nossas necessidades egóicas, as necessidades imediatas, aquilo que se constrói dentro de nós como uma necessidade, mas que na verdade não é uma necessidade real, né? Será que eu preciso daquilo? Será que eu preciso ter um carro novo? Será que eu preciso comprar um apartamento ainda maior? Será que eu não estou feliz com o que eu tenho aqui? Eu preciso de algo melhor? Eu preciso de uma casa lá, outra aqui, outra lá. Eu preciso preencher os vazios. E a gente vai preenchendo com coisas e não se sente melhor em nada. Sabe por quê? Porque as coisas não preenchem nada. Elas só preenchem para o ego. É momentâneo, é mutável. Então, não é real. Que nos preenche é aquilo que eu desperto interiormente. Não estou fazendo apologia contra que as pessoas tenham valores e querer viver melhor, ter carro melhor, não é isso. Isso é importante, se você tem condições, não vai te afetar, não vai te deixar enlouquecido aquilo, perfeito, está tudo certo. Mas nós não precisamos colocar o nosso valor nas coisas, porque a gente tem que dar o alto valor, independente das coisas que temos. Independente do telefone, independente do carro, independente da casa. Nós temos que aprender a ser, como diz a Joana. Lembra lá nas bases psicológicas? Aprender a ser, não a ter. Aprender a viver, aprender a amar. E quando a gente é, a gente vai ter. A gente vai ter naturalmente, porque a vida nos impulsiona para todo tipo de crescimento, inclusive o material. Então, precisamos olhar qual é a minha necessidade real. Embora ocupe uma pequena parte da psique total, o ego desempenha uma função básica de vigia da consciência. Claro que ele não vigia quem entra, quem sai. E sabe qual é o único que derruba o ego e entra? O complexo. Mas nós vamos falar mais profundamente lá na frente do complexo. O resto ele está sempre vigiando ali, ó, o porteiro, ele que cuida da porta da nossa consciência. Então o ego vai filtrar o que é importante e o que não é. E o que não for importante irá para o inconsciente, que é o seu lugar de origem. Isso importa agora. O resto não importa agora. E aí ele volta para o inconsciente. No momento que for importante, ele busca de novo. Então, o que é importante? Se o ego tem condição de absorver, então esse pensamento, ou essa ideia, ou esse conteúdo tornam-se consciente. E se não é, ele volta. Porque não é importante isso agora. E assim, este é os mecanismos do ego. Então o ego fornece a personalidade, a identidade e a continuidade, em vista da seleção e da eliminação do material psíquico
que lhe permite manter uma qualidade contínua de coerência na personalidade individual. É onde ele faz as escolhas. Isso é bom? Isso vai me ajudar? Isso é importante que eu tenha consciência? Isso é importante mudar? Isso é importante que eu sinta o alto valor, a segurança, o pertencimento? É importante que eu seja um ser humano seguro? É importante que eu tenha alegria de viver e que eu vença as dificuldades com mais confiança, com mais determinação e coragem? Então, isso é o que o ego fornece para todos nós. Esta identidade e a continuidade no nosso processo evolutivo do ser. É graças ao ego que acordamos de manhã e sabemos quem somos, que não achamos que somos outra pessoa. Então, quando o ego está desestruturado, a pessoa não sabe nem quem é. E ela tem problemas muito graves, precisa até de internações. A gente sabe muito bem disso, né? Quando tem essa desestruturação num âmbito que chega a ser físico, que afeta realmente as funções orgânicas do ser, né? Então, veja, é o ego que nos dá a possibilidade de construirmos a nossa história. Olha que legal. Então, nos casos das patologias, que é aquilo que nós estávamos falando agorinha, quando uma pessoa perde o seu senso de identidade, ela acorda, não sabe quem é, ela está num desânimo tão profundo, numa melancolia, numa depressão, numa tristeza. Quando ela perde esse senso de identidade, ela vive delírios, acredita ser outra pessoa, sente que perdeu parte do corpo, chega a ser assim. Gente, chega a ser, sim, sentir fisicamente. Então, ela acredita ser outra pessoa. E tudo isso acontece porque o ego se desassocia. Ele desestruturou totalmente. Por quê? Porque a tristeza, a melancolia, a não aceitação, não ter o autoestima, o autovalor, faz com que a pessoa vai definhando e vai entrando na paranoia, em delírios. E além de tudo isso, a gente sabe que ainda chama os obsessores. E aí fica muito pior. Então, essas doenças, muitos casos de doenças eh, que as pessoas vão ao médico e falam, está acontecendo isso, e não acha, não encontra, são as doenças psicossomáticas, essas patologias que vai se somando e afetam o mental, desestrutura no campo emocional. Eu conheci uma pessoa que ela perdeu totalmente as emoções. Então, quando eu a vi, eu chorei de ver como a pessoa estava magra, pele e osso, literalmente. E quando eu chorei, ela me disse: Nossa, eu não sei o que você está sentindo, eu não consigo mais chorar. Eu nem sei, eu não sei sorrir e eu não sei chorar. Eu não sinto mais nada. Eu não sei o que acontece comigo. É como se eu não estivesse mais aqui, que só isso estivesse aqui. Eu não sinto mais a minha mente, eu não sinto emoção nenhuma. Nossa, foi muito triste. Precisou de um trabalho, de muita medicação, de muito amor para que essa pessoa pudesse se reerguer. E graças a Deus, se reergueu. Não está 100%, mas está caminhando melhor. Então veja, é o caso da esquizofrenia. Quantos tem esquizofrênicos no mundo, né? É quando se tem só a sensação que mistura-se ao ambiente que vive. A pessoa ora pensa que ela é aquela cadeira, que ela é parte daquela cama. Imagina um ego dissociado. Como é triste, né? Quem tem parentes e pessoas que sofrem da esquizofrenia sabe, é muito triste. Realmente é perturbador. Então, a necessidade do autoconhecimento para que isso não aconteça conosco. Olha ali a figura, a mente, aquele quebra-cabeça todo solto, todo pedras para lá, para cá. É horrível, é angustiante. Então, a necessidade de nos conhecer para dar sentido à nossa existência. É necessário estar consciente dela. Eu não nasci só por um acaso. Eu nasci para crescer e para evoluir. Eu estou construindo a minha história, porque, como diz a nossa benfeitora,
a Joana, ela nos diz: o homem caminha entre as feras e os deuses. Este é o processo. Então, neste processo de evolução, é necessário que nós tenhamos consciência, porque senão Deus não daria-nos milhões de anos, bilhões de anos, cada centelha divina no seu processo de evolução, até que ela tenha toda a forma física, todo este conteúdo deste arcabouço, e ela vai se ampliando a sua consciência tamanha, até chegar num quinto nível de consciência, onde ela conhece Deus, aonde ela tem consciência de todas essas formas, de tudo isso nos mundos, né, nos mundos maiores, celestiais, nos mundos melhores, e aí ela se transforma numa luz, porque ela não precisa mais da roupagem perispiritual, da forma física, porque ela já chegou no ápice. Mas para isso ela tem que ter consciência. Então, por intermédio do ego, cada um tem a consciência de que existe e o sentido de ser idêntico a si mesmo. Então, eu sei que eu sou a Lisa, eu sei que eu estou aqui, mas eu não sou Lisa eternamente, eu estou neste momento. Eu sou um ser humano muito maior, né, que já viveu muitas histórias com vários nomes, e viverei muito mais, muito outras, até que o meu processo evolutivo se estabeleça, formando os arquétipos, né, as experiências de jornada em que vai formando, estruturando o meu ser, a minha personalidade, trazendo a minha individuação. Então, essa identidade do ego consigo mesmo é baseado na consciência das percepções do próprio corpo. Então, eu existo, eu estou aqui, eu tenho braços, pernas, e às vezes, muitos momentos é necessário que a gente expire, inspire, respire, que sinta todo o nosso ser, que se perceba todas as funções do nosso corpo, que ouça o nosso coração batendo, que ouça a pulsão, quanto o nosso corpo está trabalhando no automatismo enquanto nós estamos aqui falando, ouvindo. É lindo. Então nós temos que perceber tudo isso, que entender e dar valor, cuidar do corpo, não fazermos as extravagâncias, os excessos que corrompem, que ferem o nosso corpo perispiritual, nos desestrutura, não é verdade? Excessos de bebidas, de drogas, de todo tipo de excesso, porque vai ferir e vai amassar a nossa forminha, né? Então é preciso todo cuidado e todo amor. Outra dimensão